Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História da Arte. Hoje eu preparei uma aula para falar de um movimento, né, de um tipo de arte que está muito em alta hoje em dia, tá? Como a gente já falou, né, de alguns movimentos aí bem importantes na história da arte, que foi pré-história, arte egípcia e arte grega, hoje eu preparei um movimento mais atual, né? Uma arte mais atual que está bem alta hoje em dia, tá? Bom dia, Júlia, bom dia, Isabela, bom dia, Luá. E aí, depois, na semana que vem, a gente volta com a linha do tempo aí dos movimentos para conhecer todos, tá? Não vai ser, né, uma aula no qual cada aula a gente vai conhecer cada um bem profundo, porque não vai dar tempo, né? Como eu comecei agora com vocês. Mas, porém, vamos fazer um resumo, um resumão aí sobre todos os movimentos. Mas hoje eu separei um bem atual, né? Porque é importante também vocês conhecerem e saber como que está aí a arte, né? Na atualidade, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Só para não esquecer, o conteúdo do terceiro bimestre da prova de vocês será o conteúdo que vocês tiveram com a professora Eliane, tá bom? Que é onde as aulas foram ministradas por ela do terceiro bimestre, tá bom? As minhas aulas cairão no quarto bimestre, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar a tela aqui, só um minutinho. Então, hoje a gente vai falar sobre arte urbana, tá? Ó, vou ter que tirar a tela toda porque não abre o bate-papo dessa forma, tá? Eu não consigo ver o que vocês estão falando. Então, vamos lá. Então, arte urbana é aquela arte, né, que é feita no meio da cidade. Então, nossa cidade encontra-se muitas artes urbanas, né? Então, qual é a facilidade da arte urbana, né? A facilidade de que as pessoas não precisam, por exemplo, ir no museu para contemplar essa arte, né? Simplesmente você está passando ali no meio da rua e tem aí um artista demonstrando a sua arte, né? Então tem uma facilidade a mais para a população, né? Para o observador, ele não precisa se deslocar até o local, né? A arte vem até ele. Olha que interessante, né? Um ponto super positivo em relação à arte urbana, tá? Então é considerado arte urbana qualquer tipo de arte que é apresentada no meio urbano, tá? Então arte urbana ou street art em inglês é um tipo de arte encontrada nos espaços urbanos, manifesta-se por meio de intervenções, performance, grafite, teatro, entre outros. Tem muitos tipos de arte urbana e é o que eu vou demonstrar para vocês hoje. Dentro da arte urbana tem uma cultura, né, bem conhecida aí por todos, tá? Que é o hip hop. A gente vai falar um pouquinho aí sobre ele também, tá bom? Para vocês conhecerem algumas características principais dessa cultura, tá? Inspirada na arte urbana, tá? Mas antes dele, vamos conhecer então um pouquinho sobre quais são as técnicas artísticas que envolvem aí a arte urbana, tá? Então, olha lá. Então, essas são ações artísticas que ocorrem em meios públicos, né? E por conta disso, interage diretamente com os indivíduos, geralmente usando como suporte os grandes centros urbanos, onde há intensa circulação de pessoas e diversidade cultural. Dessa forma, os cidadãos acabam se deparando com a arte sem a necessidade de deslocamento até centros culturais. Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de ambas se dá naturalmente na medida que o ser humano vive e se desloca pela cidade. Então, aqui vocês conseguem encontrar ali no centro, principalmente, né, na frente do La Plage. Você está andando na calçadão, sempre tem um artista aí apresentando sua arte, né? Seja uma estátua viva, seja uma apresentação de mágico, seja um malabarismo, né? Sempre tem um tipo de arte diferente aí quando você anda aqui pelo calçadão do Guarujá, tá? E dentro da arte urbana é utilizado algumas modalidades artísticas, né? Então, uma delas, né, que é utilizada bastante é o desenho, a escultura, a dança, a música e a mais conhecida de todas que é a pintura, né? Que é onde a gente utiliza o grafite aí como meio
de exposição, né? Um meio de expressão da arte, tá? E a gente vai falar bastante sobre o grafite hoje também, para vocês conhecerem um pouquinho sobre esta técnica artística. Então, falando em técnicas artísticas dentro da arte urbana, né? Como eu já citei, o grafite, por exemplo, temos além do grafite também as instalações, os cartazes, as estátuas vivas, apresentações, autocolantes, projeções de vídeo, tá? Então temos alguns tipos de técnicas artísticas que envolvem aí a arte urbana, para expressar, né, esses sentimentos, que a gente sabe que a arte é a expressão de sentimento, então eles utilizam várias técnicas diferentes para demonstrar aí suas habilidades, tá? Então, vamos começar pela mais conhecida, né, e uma das mais importantes aí na história da arte, que é o grafite. Então, grafite seria o quê? Qualquer manifestação, né, que está sendo expressada aí por meio da parede como suporte, né? Então, é o nome dado às inscrições feitas em paredes desde o Império Romano. Considera-se grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para essa finalidade. Atualmente, o grafite já é considerado como forma de expressão das artes visuais ou arte urbana, em que o artista aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem para interferir na cidade. Então, como a gente já viu, a arte urbana é a expressão que refere-se a manifestações artísticas desenvolvidas nos espaços públicos. Então, urbano vem do latim, que significa o que é próprio da cidade. Cultura urbana seria, então, por extensão, a expressão de grupos que desenvolvem sua arte nas ruas, nos bairros e espaços públicos. Então, o grafite, ele é totalmente legal, tá? Então, é algo que é autorizado, né? E qualquer um pode fazer, né? Basta querer praticar, tá? Só que dentro, né, dessa parte de grafite, muitas pessoas confundem com pichação. A pichação, ela é crime, né? É proibida. Por quê? Na verdade, os pichadores, eles não vão pichar o muro para embelezar a cidade, né? Para passar uma mensagem. Não, eles fazem essa pichação como forma de competição entre eles, né? Entre os grupos de pichadores. Ai, quem picha mais alto? Ai, quem picha em mais lugares? Então, essas pichações acabam sujando a cidade, né? E algo super negativo. Não é autorizado, não é legalizado. Então, é um crime, tá? E também pode levar a pessoa à cadeia por causa desse crime. Então, as pichações são consideradas vandalismos porque não é uma arte, sim uma rivalidade entre grupos que demarca o território e a competição, consiste em pichar lugares cada vez mais inatingíveis e mais altos. Então, a prática de pichar pode levar uma pessoa à cadeia por muito tempo. As pessoas têm o costume de pichar, disputam com os outros pichadores para saber quem picha mais alto. Daí os prédios, praças, edifícios públicos e privados ficam todos sujos. Então, as pichações incomodam muito, principalmente porque ela é feita em qualquer lugar e deixa a cidade feia e contribui para a violência, tá? Então, pichação é crime. Se vocês pararem para analisar as pichações, a maioria são assinaturas, né? Porque eles estão demarcando ali o território deles, tá bom? Diferente, né, do grafite, que o grafite é algo legalizado, né? Os locais que tem grafite são autorizados pela prefeitura ou pela alguma empresa privada, né? Algum cidadão, né? Algum muro de alguma casa aí que alguém liberou, né? Sempre tem que ter uma autorização para realizar o grafite. E a pichação, eles não pedem autorização para ninguém, simplesmente vai pichando os muros só para demarcar o território, tá? E aí, olha aí os exemplos de pichações para vocês entenderem, né? Como são apenas rabiscos e acabam sujando a cidade, não fica algo bonito, não tem nenhum objetivo nisso relacionado à ajuda à cidade, né? Não incrementa nada, tá? Não acrescenta nada para a cidade, só deixa, né, mais feio aí os locais. E aí, pensando em grafite, né? Muitos museus, eles estão disponibilizando espaços para os grafiteiros mostrarem seus trabalhos. Olha que interessante, né? Eles deixam um muro, né? Uma parede limpa,
para que os grafiteiros vão lá, né, demonstre seu trabalho, né? Então as pessoas observam ali, contemplam o trabalho do grafiteiro. Depois de um tempo ele apaga, né, esse desenho, deixa a parede branca de novo, para que outros grafiteiros também possam, né, expressar aí seus sentimentos, demonstrar a sua arte, tá? E dentro desse mundo do grafite também tem uma linguagem diferente. Eles criaram algumas gírias, né? Então, por exemplo, o grafiteiro, o writer, é o artista que pinta. Bite, imitar o estilo de outro grafiteiro. Creu é um conjunto de grafiteiros que se reúnem para pintar ao mesmo tempo. Tag é a assinatura do grafiteiro. Toy é o grafiteiro iniciante e Spot é o lugar onde é praticada a arte do grafitismo. Então, eles têm já uma gíria toda, né, para se comunicar dentro do meio do grafite. Pensando então em grafite, né? Vamos ver então como surgiu essa arte, tá? Então, a arte do grafite, né, que conhecemos hoje em dia, remonta ao final dos anos 60, início dos anos 70, nas cidades de Paris e Nova York. Foi os locais que começaram a mostrar em suas paredes as primeiras obras dos artistas anônimos que buscavam se expressar, né? No entanto, há relatos que no Império Romano, há mais de 2.000 anos atrás, alguns muros de Roma já ostentavam pinturas que criticavam políticos em imagens cheias de ironia. Então, em Pompeia, ainda é possível encontrar muros com pinturas que simbolizam protesto. Porém, se a gente parar para analisar, e se a gente pensar lá na arte rupestre, aquelas pinturas nas paredes, será que também não pode ser considerado um tipo de grafite? Eles pintaram nas paredes, também estavam passando uma mensagem, uma imagem aí, né, imitando a natureza, também pode ser considerado um tipo de grafite. Então, olha como, né, as teorias de como surgiu as técnicas artísticas são muito relevantes, né? É muito indeciso em qual período realmente que foi criado, né? Cada um tem uma visão diferente, uma teoria diferente. Isso é super interessante e muito intrigante dentro da história da arte, né? E hoje em dia também o grafite é utilizado bastante como um projeto social, né? Que os artistas eles acabam criando parcerias com as prefeituras, né? No qual as prefeituras disponibilizam alguns locais e eles acabam fazendo o grafite para embelezar a cidade. Então entra como um ponto super positivo para a cidade. Aqui principalmente tiveram vários locais, né? Que a prefeitura cedeu aí os grafiteiros realizar esse tipo de grafite e transformar, né, vários locais da cidade em pontos turísticos. O grafite, ele dentro do turismo, é algo que está agregando bastante, trazendo bastante turistas, né, apenas para contemplar a beleza e tirar uma foto num grafite. Então, atualmente, os artistas do grafite são convidados a participarem de projetos que visem embelezar as cidades. Com isso, espera-se que as pessoas interessadas nessa atividade possam continuar expressando sua arte, mas sem causar prejuízos ao planejamento urbano. E aí eu coloquei duas imagens aí de grafites da nossa cidade, né? No qual viraram um ponto turístico. Muitas pessoas têm foto nesse local, né? Vão até esse local apenas para tirar foto. E não só aqui no Guarujá, em muitas cidades, né? O grafite ele acaba transformando locais sem graça, né? Sem vida, em um local totalmente com vida, né? Que chama a atenção das pessoas apenas para tirar uma foto ali do local, mostrar que você passou por ali, foi naquela cidade, né? Então é algo super positivo para a cidade, super interessante e que está atraindo muitos turistas, e não só turistas, mas a população em geral, né? E falando em grafite como ponto turístico, tem um local em São Paulo que virou ponto turístico apenas pelo grafite, né? A gente sabe que aqui na nossa cidade, por exemplo, o Morro da Campina, virou um ponto turístico porque foi reformado, mas além disso tem o grafite. Só que lá em São Paulo tem um local que não teve reforma nenhuma. As pessoas simplesmente começaram a criar grafites nas paredes e por isso acabou virando ponto turístico, que é o famoso Beco do Batman.
Esse beco do Batman começou a virar ponto turístico porque um artista grafitou, né, o Batman na parede. Depois disso, outros grafiteiros foram juntos, né, viram que já estava lá um grafite, começaram a grafitar todos os muros e aí se tornou um ponto turístico, no qual hoje já tem até visitas monitoradas para ver nesses grafites, tirar foto. Então, olha que interessante, um beco super simples, né, que por causa de um grafite, né, se tornou um ponto turístico aí, porque outros grafiteiros foram inspirados por ele. Então, o Beco do Batman é uma travessa localizada na Vila Madalena, um bairro boêmio na zona oeste de São Paulo. O trecho recebeu esse nome devido a um grafite do personagem, né, da DC Comics, há muitos anos e acabou por se tornar um ponto de turismo devido a dezenas de grafites pintados em seus muros. Atualmente conta até com visitas monitoradas realizadas na área. Olha que interessante. E falando em grafite, eles têm alguns tipos, né, de letras diferentes, né, de estilos diferentes. E aí, esses estilos também acabam sendo utilizados pelos pichadores, além dos grafiteiros, tá? Porque é um tipo diferente, né, de você conseguir fazer esse desenho na parede, né? Fazer essas letras diferentes, tá? Então, tem os tipos de grafite, mas os pichadores também utilizam. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês quais são alguns tipos de grafite, né, que podem ser utilizados, como stencil, bomb, restyle, grafite artístico e o 3D. Dentro aqui dos tipos, vamos falar sobre os primeiros, que é o mais simples, né? O stencil, que vocês já conhecem, né? É aquele famoso molde, né? Que é feito e a pessoa pinta dentro desse molde. Então, é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil de se fazer, né? Então, esse formato é caracterizado pela rapidez com que pode ser feito. Basta pintar os espaços ocos na cartolina que faz o contorno da imagem. Geralmente, a superfície onde o stencil é feito é pequena. O bomb, ele é usado muito na pichação, foi o que eu falei, né? Os pichadores acabam utilizando várias técnicas de grafite, né, dentro da pichação. Então, é o mais comum em São Paulo, caracterizado pelos desenhos em formatos rápidos em paredes, vagões de trem, portas de garagem, entre outras superfícies. O bombe mais conhecido por ser feito em paredes legais, são letras gordas e que parecem vivas, geralmente feitas com 2 ou 3 cores. Então, esse bombe se assemelha àquelas letras balões, né? Que ela é toda redonda. Além desses dois, tem também o Will Style. Nascido na rua de Nova York na década de 70, essa forma complexa de grafite é caracterizada pelas interseções das formas. Muitas vezes são tão detalhadas que nem dá para ler direito o que está escrito. Tem formato de letras distorcidas em forma de setas que quase encobre o desenho. Olha que interessante. Eu vou colocar em tela toda, já que não tem ninguém falando bate-papo, porque fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Se alguém falar, aí eu fecho aqui para ver qual é a mensagem. Aí tem o mais atual, né, que muitas pessoas gostam, né, que está mais em alta hoje em dia, que é o 3D. Apesar de ser um tanto quanto autoexplicativo, pode-se dizer que esse formato que tenta dar a impressão de algo tridimensional é relativamente novo no grafite. E muitas pessoas, né, ainda estão se adaptando a este novo tipo de grafite, né? Porque não é qualquer um que consegue fazer, você tem que estudar, né, para conseguir fazer esse grafite. Não adianta só saber desenhar, porque o saber desenhar vai criar um desenho bidimensional, né? Para transformar ele em algo tridimensional, você tem que saber trabalhar com luz e sombra, né? Tem que saber perspectiva. Então, tem toda uma técnica por trás desse grafite para você conseguir realmente transformá-lo, né, em algo tridimensional. Então, é algo super positivo, né, que hoje em dia está chamando bastante atenção, né, porque realmente parece que o desenho está saindo da parede. Olha que interessante, né? E tem aquela ilusão de ótica, né? Principalmente, não só esses assim que são feitos na parede, mas também tem uns que são feitos no chão, que também é algo bem legal. O que é mais utilizado aqui na nossa cidade é esse tipo de grafite, que é o grafite artístico ou livre figuração. Então, a pessoa
pode criar qualquer tipo de grafite aí, tá? Vale de tudo, caricatura, personagem, história em quadrinhos, figuração realista e também elementos abstratos. Basta querer aí expressar, né, sentimento, passar alguma mensagem, tá? Embelezar aí a cidade. Então, além do grafite, temos alguns outros técnicas de arte urbana, tá? Como, por exemplo, o autocolante, né? Então, a arte em adesivo. Este tipo de arte utiliza a aplicação de adesivos, né, para embelezar aí a cidade. É óbvio que esse exemplo que está aí não é algo que está muito bonito, né? E também o adesivo, ele tem que ter um local próprio para isso. Você não pode simplesmente sair colando em qualquer local, tá? Eu dou como exemplo, sempre quando eu falo em autocolante, né, em stick art, sobre, por exemplo, os motoclubes. Eles têm os adesivos deles, né? Cada um tem o seu. E normalmente vários espaços já disponibilizam um local próprio para colar aqueles adesivos, né? Então é um tipo de arte. Eles estão mostrando que eles passaram por ali e também estão embelezando ali o estabelecimento, para o estabelecimento ver quantas pessoas já passaram naquele local, né? Então é algo também super positivo, tá? Quando você tem um local legalizado para colar esse tipo de adesivo, não pode colar em qualquer local. Os cartazes também é outro tipo, né, de intervenção urbana, de arte urbana, bastante comum, onde são fixados cartazes pela cidade. Os cartazes, até naqueles cartazes de shows, né, que vocês vê aí pelas paredes, tá, do local. Também tem que ser, né, um local que autorize colar o cartaz ali, não vai colar em qualquer local. Projeções de vídeo são formas interativas de arte de rua. A projeção, né, junto com o 3D, são os mais atuais e os que chamam mais atenção aí da população, tá? Então, consiste no quê? Né? Em projeções de vídeos feitas em uma parede ou um edifício que transformam os lugares comuns do cotidiano em obras de arte temporária. Então, tem muitas cidades que utilizam essas projeções de vídeo, principalmente na época do Natal, né? Para mostrar o Papai Noel chegando, contar uma historinha. Então, quem não vai parar no meio da rua para assistir, né? Todo mundo vai ficar curioso para saber o que vai acontecer. Então, é um tipo de arte que está muito em alta e chama muita atenção, tá? Então, é algo bem legal também. Além dessas artes, também temos as apresentações, né? Seja ela circense, malabarista, musical, teatral, isso vai muito, né, da habilidade de cada um. Mas temos vários tipos de apresentações aí nas ruas da nossa cidade, principalmente também, né? Lá no centro a gente sempre encontra algum tipo de apresentação. Então, as apresentações são realizadas individualmente ou em grupo. Elas são realizadas nas ruas e podem ser de caráter teatral, musical ou circense, a exemplo dos malabaristas e palhaços que ficam no semáforo. Além das apresentações, temos também as instalações. Qualquer tipo de material que é colocado num local simples, né, para transformar aquele local, por exemplo, em um ponto turístico, né, para chamar a atenção das pessoas para aquele local. Com o objetivo de provocar uma mudança no cenário já existente. Atualmente, são encontrados inúmeros tipos de instalações artísticas como exemplos de arte de rua, tá? Então, vários locais têm esses tipos de instalações que já são com o objetivo de transformar aí o cenário e chamar a atenção aí das pessoas, tá? Além dessas artes, também temos as estátuas vivas, que aqui na nossa cidade também encontramos lá no centro, né? Na frente do shopping sempre tem uma estátua. E é um tipo de arte, né? Que realmente a pessoa tem que gostar do que faz, tem que se dedicar, porque ela tem que ter uma concentração muito grande para realmente ficar ali paradinha, né? E enganar aí as pessoas achando que realmente é uma estátua. As estátuas são um exemplo de arte de rua bastante inusitado. Normalmente, os artistas se apresentam pintados e caracterizados, bastante encontrados nas grandes cidades como forma de entretenimento turístico. As estátuas vivas fazem um importante trabalho com o corpo. Então, imagina o trabalho que eles têm de todo dia pintar o corpo inteiro, né? Ficar ali, né? Quietinho,
para imitar realmente uma estátua. Tem umas que de tão quieta a gente pensa que realmente é uma estátua e leva susto quando se mexe, né? Então é algo também super interessante. Então, falando em todos esses tipos de artes, entramos na cultura do hip hop, que começou na década de 1970, enquanto de integrantes das comunidades negras e latino-americanas dos Estados Unidos iniciaram um movimento cultural que resultou no hip hop, que reúne 3 expressões artísticas, como o grafite nas artes visuais, que a gente já conheceu, o break o rap na música e o break na dança, tá? O rap seria a abreviação, né, de inglês que significa ritmo e poesia, tá? Na dança, né, temos o break, que é a dança mais conhecida. E vocês sabiam que o break, né, os passos dele são inspirados em movimentos da guerra? Olha que interessante, né? Nasceu como uma crítica aí à guerra que estava tendo naquele momento. Então, nasce como forma de protesto contra a guerra no Vietnã e defendendo jovens mortos ou debilitados por ela. Os primeiros b-boys dançavam simbolizando soldados norte-americanos que voltavam deficientes das batalhas, ou representavam algum objeto de destruição, como, por exemplo, o giro de cabeça, que simboliza um helicóptero. Movimentos que vão desde mímicas, acrobacias olímpicas e encenações de lutas marciais. A dança é inspirada nos movimentos da guerra. Olha aí que interessante. Quem sabia que era inspirado em movimento da guerra, né? Algo super diferente, né? Vendo eles dançar assim, vocês nem imaginam que essa dança foi criada com um objetivo, né? Com um intuito, como uma crítica aí à guerra e já inspirado os movimentos para, né, homenagear aí as pessoas, né, que vinham debilitadas dessa guerra, tá? E aí, além dessas artes, dessa dança break, temos algumas outras danças, né, do hip hop, como o loop, que esse estilo se caracteriza por vários movimentos de braços, combinando com quadris e pernas, originado da dança funk, estilo popularizado por James Brown. O pop, caracterizado pela improvisação de passos de acordo com a batida da música. O up rock consiste em simular uma luta. Muitas gangues aderiram ao estilo nos anos 70 como uma forma amigável de resolver as suas diferenças. E o freestyle mistura de todos os outros estilos onde os movimentos variam. Então, essas são algumas danças, né, principais aí dentro do estilo do hip hop. Então, falando em dança, temos um outro tipo de dança, né, que hoje em dia está bem alta e é bem interessante, chama bastante atenção e tem uma interação muito grande com a população, que é o flash mob. Vocês já ouviram falar? Que é aqueles tipos de dança que começa em qualquer lugar, do nada, e também acaba do nada. Então, normalmente, as pessoas que estão ali naquele local acham até que foi, né, um improviso ali, começam a dançar junto com o pessoal e tal, mas na verdade não, eles se encontram antes, eles ensaiam, né? Eles sabem o que eles vão fazer, tá? É tudo já ensaiado, né? Cronometrado, tá? Mas fica algo bem legal, parecendo que é um improviso. Então, flash mob são algumas aglomerações instantâneas de pessoas em um local público, né? Que realiza determinada ação inusitada, previamente combinada. Então, elas se encontram, né, do nada e também se dispersam do nada, né? Então, a expressão geralmente se aplica a reuniões organizadas através de meios ou meios de comunicação social. Quem não viu ainda Flash Mob, depois pesquisa lá no YouTube que tem vários tipos e é bem bacana, vale a pena assistir. Além dessas artes, temos as intervenções, tá? Que são algumas manifestações aí organizadas por alguns grupos de artistas com o propósito de transmitir mensagens. Então, às vezes, eles querem passar alguma crítica, né? Uma reflexão sobre algum assunto. E aí, transforma alguns locais da cidade, né? Em algumas obras de arte para levar a população a questionar, né? Sobre esses assuntos, a refletir sobre algo, tá? Então, elas são um tipo de arte que tem como objetivo questionar e transformar a vida cotidiana. Então, a intervenção lança no espaço público questões que provocam discussões com toda a população. De uma maneira ou de outra, ela faz com que as pessoas parem sua rotina por alguns minutos, seja para questionar, criticar, simplesmente contemplar a arte. Sua finalidade é provocar o público para questões políticas, sociais, ideológicas e estéticas.
Não só esse tema, mas também, por exemplo, um próprio autoconhecimento, né? Hoje em dia tá muito em alta essa parte de você realmente parar um tempinho para pensar em você, né? Você tem que refletir não só sobre questões, né, políticas, sociais, mas também sobre o seu eu, né? Então, às vezes, os artistas também querem, né, que as pessoas parem um pouquinho para refletir sobre elas próprias, tá? E aí criam esse tipo de arte também. Então, olha aí alguns exemplos de intervenções pela cidade, né? São realmente artes que chamam a atenção, que as pessoas vão parar para olhar, né? E tentar identificar, né, qual o significado desse tipo de arte, tá? Olha aí alguns outros tipos de intervenções. E aí, um tipo de intervenção que é bem conhecido aí, que é o maior tipo de intervenção aí do mundo, é este daí da vaca, né? Ele é considerado o maior ou mais bem-sucedido evento de arte pública no mundo. Já passou por mais de 50 cidades em todo o mundo desde 1999, inclusive por várias cidades do Brasil. As vacas são pintadas por artistas locais, sendo eles profissionais, amadores ou desconhecidos. A renda arrecadada pelo evento é revertida para instituições de caridade em diversas partes do mundo, cumprindo um papel social. Olha aí que interessante. E é uma intervenção, né, que realmente chama a atenção. Do nada, no meio da rua, acha uma vaca aí pintada. Este outro é bem interessante, que ele realmente faz você parar para olhar novamente e entender o que o artista quis dizer, né? Então mexe muito, né, com o nosso cérebro. Então é aquele desconforto mental gerado por elementos inéditos de determinada área. É como se nossa mente, tão acostumada com tal cenário, demorasse alguns segundos a mais para processar a informação, né? Então olha que interessante, né? É algo bem divertido e chocante também, né? E essas criações podem ser encontradas por toda a Europa, Malásia e Singapura. Outro tipo de manifestação, né, de intervenção é este da Yambumi. Yambumi é um termo em inglês que significa bombardeio de fios. Também é algo que chama muita atenção, mas você imagina o trabalho que os artistas têm para criar esse tipo de arte, né? Enrolar todos os fios coloridos aí nesses locais. Uma intervenção artística que invadiu as ruas do mundo, trazendo cor, alegria, o trabalho artesanal com fios, adornando estátuas, pontes e árvores. É legal que os artistas mostram aí seus trabalhos, né? Mas imagina quanto tempo eles não levam para criar esse tipo de arte. Outro tipo de intervenção também que eu gosto bastante, que eu achei bem bonito, é esse daí, que são jardineiros é o jardineiro do buraco. O que acontece? Ele viu que tinha muito buraco pela cidade dele, né, na calçada, na rua, e em cada buraco ele criou um jardim. Olha aí, Quirinho, uma miniatura de jardim, né? Essa tem sido a proposta do londrino Steve Wynn. Ciclista e cansado dos buracos nas ruas, ele começou a usar as imperfeições da calçada e ruas de Londres como base para seus mini jardins. Meus jardins são uma maneira de transformar algo muito ruim com um buraco em algo um pouco mais feliz que leva as pessoas a sorrir, mas também a questionar o ambiente que vivem e como elas podem mudá-lo, diz Steven. Olha que interessante, né? E é algo bem bonitinho que chama bastante atenção também. Outro tipo de intervenção que também é muito utilizada aqui no nosso país, né? Algumas cidades como Campos de Jordão, Olambra, São Roque, né? Aderiram a este tipo de intervenção e está dando um retorno muito positivo. As pessoas vão para a cidade, né? Apenas para tirar foto aí com os guarda-chuvas coloridos. Então é desenvolvida pela Sexta-feira Produções o projeto Céu de Guarda-Chuva na cidade de Águeda, em Portugal, colorindo as ruas da cidade. Então foi um projeto que, né, foi criado lá em Portugal, mas aqui no Brasil várias cidades já aderiram e algo que está chamando bastante atenção aí dos turistas. Além deste tipo de arte, temos também, né, a arte e o meio ambiente. Então, são algumas intervenções, né, que eles utilizam relações ambientais, aí temas ambientais, para realmente a população parar para refletir sobre esses problemas ambientais, né, que precisam ser melhorados, tá? Então, o artista chama a atenção do público para temas ambientais. O Eduardo Sur. Fica bem interessante também as artes dele, né, e chama bastante atenção. Outro artista que também, né, focou aí na arte ambiental foi Franz Krageber. Ele utiliza, né, alguns resíduos de madeiras, né, alguns troncos, cipós, raízes,
para criar algumas artes e chamar a atenção aí também para a reflexão ambiental, tá? Então, utilize as suas obras para promover a defesa da natureza, denunciar a degradação ambiental e despertar a consciência da sociedade. Então, nascido na Polônia e naturalizado brasileiro, escultor, fotógrafo e pintor expressa em suas obras indignação diante das queimadas e dos desmatamentos. Então, ele viajou pelo país fotografando as áreas desmatadas, principalmente da Amazônia, e recolheu alguns resíduos, né, como troncos e pós e raízes. Em 2003, foi inaugurado o Instituto Franz Krajever de Arte e Ambiente. Olha aí algumas artes dele, que interessante também. E aí, né, como a gente viu hoje sobre a arte urbana, eu criei aí uma atividade para vocês realizarem, que é o quê? Vocês vão pensar em algum local abandonado aqui na nossa cidade, algum local que vocês acham que não tem vida, né? E aí vocês vão transformar esse local, né, na cidade. O que você gostaria que tivesse ali de arte, né? Para virar um ponto turístico naquele local, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aí, como, por exemplo, esse tipo de intervenção, na verdade, né, misturado com grafite, que foi utilizado lá no Morro da Campina, que utilizou a árvore, né, como cabelo aí da mulher que está desenhada, né? Um tipo de intervenção, né? Para você também ficar contemplando aí. E também ó, os grafites realizados sobre as ondas, né? A plaquinha do Guarujá, que é um tipo mais como se fosse uma escultura, né? Então, você vai pensar em algum local, né, que você acha que é abandonado aí na cidade, ninguém, né, cuida deste local e transformá-lo em um ponto turístico na cidade. Vamos ver quais são os pontos turísticos, né, novos que vocês vão criar aí pela cidade. Seja perto da sua casa, seja no centro, seja em qualquer local da cidade, tá? Pense num local e você pode utilizar qualquer tipo de técnica que você estudou hoje. Pode ser o grafite, pode ser uma instalação, pode ser uma intervenção, pode ser um cartaz, né, uns autocolantes, projeção de vídeo. Isso vai muito do que você quer, tá? Cada um vai pensar em qual tipo de arte, de técnica artística urbana vocês gostaram, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação à matéria de hoje, né? A aula de hoje que foi arte urbana, conhecemos vários tipos de técnicas diferentes, falamos sobre a cultura do hip hop, né? Que já é associada aí o grafite, que tem nas artes visuais, o rap na música e o break na dança, que é inspirado aí nos movimentos da guerra, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à aula de hoje, à matéria de hoje? Conseguiram entender qual é a atividade proposta aí para a aula? Deu para vocês entenderem? Eloá, Isabela, Júlia, Nicole, Renzo, Ana, Isabela, Diogo, Thaísa, Maria, Clara, Rânia. Oi, Rânia. Gabriela, Leonardo, Derek, tudo certo? A Rânia foi a única que eu já conheci pessoalmente, né? Que eu fui na aula presencial e ela estava lá, né? Mas os outros também, quem quiser aparecer lá para me conhecer, vai ser bem recebido, tá bom, gente? Qualquer dúvida, mandem sempre no bate-papo que eu estou de olho aqui, tá? Que bom, tudo certo então. Entenderam que o conteúdo deste bimestre não é as aulas que eu passei, mas sim as aulas que vocês tiveram com a professora Eliane, tá bom? Então, o conteúdo da prova do terceiro é o conteúdo que ela ministrou. O conteúdo que eu dei, como pré-história, arte egípcia, arte grega, arte urbana, por exemplo, vai cair no quarto bimestre, tá bom? Então, já anotem aí o conteúdo que vai ser para o próximo bimestre, tá bom? Tudo certo? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Semana que vem eu volto a falar dos movimentos, né, relacionados à linha do tempo aí. Então, vamos conhecer alguns outros movimentos da arte até chegar aí na arte contemporânea. Tá bom? Então, um beijo a todos e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau, gente. Feliz por vocês me responderem aí no bate-papo. Que bom, então, que estão todos gostando da aula, né? E aprendendo um pouco mais aí sobre a arte. Tchau, gente. Até semana que vem. Boa prova para todos, hein?